Bom dia, 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 povo. E aí, como é que vocês estão? Conversa comigo, tá escutando? Como é que tá o som? Tá legal? Tá de boa? Bom dia, Lavínia, tudo bem com você? Quanto tempo, gente? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom dia, Cecília. Todo mundo legal? Todo mundo com saúde? Tudo tranquilo? Vamos esperar o povo entrar. Dá uns minutinhos. Tô ótimo, Cecília. Bom dia, Alice. E aí, galera? Sossegado? Tranquilo? Vamos lá? Vamos começar conversando primeiro, né? Vamos trocar uma ideia aqui, e aí é o tempo do pessoal entrar. Gente, então, fiz algumas mudanças aqui, né? Bom dia, Ana Júlia. Aderi a algumas coisas novas para ver se dá uma auxiliada no nosso conteúdo aqui, nossas aulas, né? Vou passar a usar esse headset, esse fone de ouvido que eu estou usando aqui agora. Comprei ele para ver se o som fica mais legal, que o microfone fica aqui do lado da boca. Tem escolas que eu dou aula que eu preciso escutar o aluno, então esse fone aqui ajuda a escutar. Tentei usar o AirPod lá do iPhone, da Apple lá, mas eu acho que ele vai bem quando o notebook é da Apple, o meu não é, né? Porque eu não tenho dinheiro para comprar um notebook da Apple. Então, não deu certo. Então, eu tinha comprado ele no começo do ano para tentar usar, mas não deu certo porque o meu notebook não reconhece o microfone dele e aí eu consigo escutar, mas eu uso o microfone do notebook, então não tem sentido. Eu comprei esse fone aqui, vou ficar usando ele, vou ficar parecendo um jogador de videogame aí, né? Mas legal, eu gostei dele, ele é confortável, o microfone dele é legal, pelo menos as outras turmas falaram que o som ficou bem melhor do que era antes, então eu acho que deu certo, né? Eu também peguei um com cabo maior, que na hora que eu for pro quadro eu não preciso tirar, dá para usar ele o tempo todo, sem problema nenhum. Mexi no meu notebook para ver se ele fica mais rápido, bonitinho, deu certo, tá mais legal, tá dando para trabalhar de boa, então acho que nós teremos pouquíssimos problemas nesse segundo semestre, né? Espero que não demore tanto para a gente voltar, mas pelo andar da carruagem, acredito que esse ano nossa realidade seja essa mesmo, não tem outra escapatória. Belezinha? Mudei o cenário também, tô dentro do meu quarto agora. Eu tava dando aula na sala, então na sala lá eu atrapalhava todo mundo que tava aqui em casa, então vim pro quarto, o quarto é pequenininho, então às vezes eu vou trombar em alguma coisa aqui, bater no quadro, cair no chão, mas não dá moral não. Não levanta e continua, beleza? Fiz uma improvisação aqui, meu notebook tá em cima do meu criado, e de um banquinho, e de uma mesinha com cooler para ele não esquentar, então o trem aqui tá... Mas deu certo, ficou bonitinho, tudo seguro, vai ficar bom. Gente, antes de começar, queria já pedir desculpa de antemão, caso tenha algum aluno dessa turma que me mandou alguma questão durante as férias e eu não respondi, porque eu realmente estava cansado, precisei descansar, então eu falei que eu me dei o luxo de não mexer com nada disso. Então, assim, caso você tenha me mandado alguma coisa e eu não tenha te respondido, me perdoa, tá? Caso você ainda tenha essa dúvida ou tenha uma nova dúvida, a partir de agora você pode me mandar que eu voltarei a responder todo mundo sem problema nenhum.
nessas férias eu peguei e joguei fora todos os papéis que eu tinha, porque eu fazia o exercício e guardava o papel, ia guardando, ia guardando. Eu tirei 2 sacos de lixo daquele saco preto, de tanta questão que eu resolvi nesse primeiro semestre para enviar para o pessoal aí pelo Instagram. Então eu precisava dar uma descansada, dei uma descansada, dei uma trabalhada também, fiz um curso para aprender a mexer no computador. Então agora eu tô sabendo mais ou menos. Agora eu sei até fazer slide, que meus slides, pelo amor de Deus, né, gente? Meus slides eram horrorosos. Eu sei disso, eu tenho ciência disso. Eu não sabia mesmo, porque apesar de eu ser um professor mais novo, eu era um professor tradicional, né? Meu negócio era quadro. Chegar e canetão, quadro e toca o barco, não dá aula. E aí não sabia mexer em PowerPoint, em Word, Excel, não sabia nada. E aí eu comecei a mexer, fui lá fuçar, e aí eu acho que agora meus slides estão mais bonitinhos, mais harmônicos. O conteúdo é o mesmo, o conteúdo eu conseguia colocar lá, mas ele ficava meio feio, né? Então agora eu acho que quando eu abrir aqui, vocês já vão ver nitidamente a diferença, né? E eu vou passar a usar mais slide, que eu acho que funciona melhor aqui. Eu vou usar o quadro mesmo mais para resolver exercício, para fazer um exemplo, para demonstrar alguma coisa que eu quero te demonstrar. Mas a parte teórica mesmo eu vou passar a usar o slide. Beleza? Eu acho que fica mais atrativo, fica mais rápido e rende melhor a aula, então eu vou passar a usar o slide. E meu slide, modéstia à parte, ficou bonitinho. Tá? Eu vou te mostrar depois o que eu fiz, o que eu aprendi a fazer. Ficou legal, gostei. Vamos lá então, começar esse negócio? Bom dia, Raíssa. Também acho. Eu também acho que nesse modo que a gente está trabalhando, o slide ele rende melhor. Então, por isso que eu vou adotar a usar mais o slide agora do que no primeiro semestre. Né? No primeiro semestre eu fui muito pro quadro, então vocês vão ver que vai mudar. Eu acho que vai ficar melhor, tá? E aí, caso tenha alguma coisa, alguma sugestão que você queira que eu faça também, pode me falar que eu estou aberto a todas as opiniões. Bom dia, Fernando. Vamos lá então, vou abrir aqui para você ver. Slidezinho. Vai ver, na hora que eu abrir o slide, você já vai falar assim, melhorou mesmo. Claro que não tá o ideal, não tá o melhor slide do mundo, porque eu ainda não sei, né? Mas eu acredito que melhorou muito. Dá uma ligada, dá uma olhada. E aí, o que você acha? Melhorou ou não melhorou? Fala a verdade pra mim. Rapaz, se falar que não melhorou, bonitinho. É louco, tá show. Aí, ó. Botei um chãozinho amadeirado ali. Prof. Catenacci ali no cantinho certinho, ali em cima do chãozinho. Ficou bonito demais, tá louco. Melhorou demais. Gente, vamos falar sobre o conteúdo. Vou pegar aqui, que eu tenho anotado, o que a gente falou já e o que temos que falar ainda, né? Falamos no primeiro semestre. Nosso conteúdo é matemática básica, né? Então, assim, não temos livro, mas a gente cria aqui o nosso ritmo, né? Então, é por isso que a gente tem a sorte, né? De trabalhar na velocidade que a gente quiser, porque o nosso conteúdo aqui é a gente que monta, né? Então, enquanto eu vou dando aula para vocês, eu vou aprendendo o que vocês precisam, o que vocês não precisam e vou criando o roteiro, certinho? Então, no primeiro semestre, a gente trabalhou conjuntos numéricos, primeira coisa, e aí lá dentro de conjuntos numéricos a gente trabalhou com fração, com número decimal, com dízimas periódicas, né? Como é que transforma dízima periódica para fração, esse tipo de coisa. Isso a gente fez, foi a primeira parte do nosso conteúdo. Mexemos com essas regras mais básicas, certinho? Depois a gente passou de conjuntos numéricos para as 3 operações que vocês têm dificuldade, que é a potenciação, radiciação e fatoração. Falamos de todas as propriedades, fizemos vários exercícios. Depois falamos de MMC e MDC, né? Quando é que usa MMC, quando é que usa MDC. E finalizamos o semestre falando de equações. Trabalhamos com a equação de primeiro grau, equação de segundo grau e sistema de equações 2x2, sistema simples. Esse ano você ainda vai ver com algum professor aí, com o professor que dá matriz para vocês vão ver os sistemas aí maiores, né? 3x3, 4x4, assim por diante, se é que já não viram. Beleza? Então esse foi o nosso conteúdo. Obrigado aí por quem elogiou meu slide, tá?
Muito obrigado. Realmente eu me esforcei para fazer um slide bonitinho. E aí, agora, nesse nosso segundo semestre, eu tenho como foco 3 conteúdos, tá? Eu quero trabalhar com razão e proporção, tá? Que durante o ano inteiro, essa é a matéria mais importante que eu vou trabalhar com vocês. Beleza? Então, isso aí eu preciso mesmo. Então, vou ficar um tempo legal, vou fazer muito exercício, vou passar uma lista grande para vocês sobre isso, para a gente focar mesmo em falar em razão e proporção, porque razão e proporção, frequentemente, todo ano, tem muitas questões no Enem, não é uma, não é duas, é muitas, é 5, 6, 7, até 10 questões. Claro que ela vem dentro de outros conteúdos, mas ela sempre está lá. Então a gente precisa trabalhar muito bem isso, tá? Então falaremos de razão e proporção, que vamos começar agora e vamos provavelmente levar o mês de agosto inteiro ou mais para falar sobre isso. Depois eu vou falar de uma razão específica, que é a porcentagem. Vamos trabalhar com porcentagem, porque também está lá no Enem toda hora. E finalizar com matemática financeira. E eu quero terminar isso mesmo um pouco antes do fim do ano, para que no final do ano eu possa ajudar ou o Guilherme ou o Hernani a terminar o conteúdo deles, porque o conteúdo deles é bem maior que o meu, certo? Então esse é o nosso objetivo e vai ser tranquilo, normal. Temos tempo, né? Tá tudo dentro do planejado. Então terminaremos o conteúdo antes do que seria necessário para a gente já resolver todos os problemas que aparecer no futuro. Fechou? Bora começar esse negócio então. Razão e proporção ao meu slide. Esse é só a capa, né? Outra coisa, eu vou fazer um slide completo. Antes eu fazia, quando eu usava slide, eu fazia o slide para aquela aula e já não usava ele nunca mais. Agora não. Vou fazer um slide completo. Tudo de razão e proporção eu vou colocar no slide e depois eu vou mandar para a escola e a escola vai enviar para vocês. Então esse slide, o final dele, depois que eu finalizar esse conteúdo, tudo que eu falar vai estar dentro do slide e eu vou mandar ele para vocês, tá? No final terminamos o conteúdo, eu envio para a escola e a escola disponibiliza isso aí para você ter um material extra aí. Como você não tem um livro, você pode usar o meu slide como base teórica aí na hora. Catenaccio. Fala, né? Só assim, quando você for enviar o conteúdo pra gente, envia direto pro e-mail, por favor, porque essa coisa da escola, enviar pra gente demora um pouquinho. Não, beleza. Vou enviar tanto para a escola quanto para o e-mail, igual eu faço sempre, né? Igual eu faço com as listas, igual eu faço com as aulas, eu faço isso, eu vou continuar dessa maneira, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, então? Então, razão e proporção. Olha lá. Uai. Riscaram meu slide. Rapaz, se eu descobrir quem tá riscando meu slide, o trem vai ficar feio, velho. Para de riscar meu slide, seus infelizes. Eu já vou até tirar vocês aqui, porque o cara tá riscando meu slide. Quando eu demorei 5 dias para fazer, o cara tá riscando meu slide. Ih, jovem. Tenho certeza que é um infeliz. Gente, razão. Vamos lá ver o que é razão? Razão, tá escrito aí, ó. É a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza expressada na forma de divisão ou fração. Nada mais é do que razão, nada mais é do que uma divisão, ponto. Acabou. Razão é divisão, fechou. Você tem que tomar um cuidado muito grande. Eu escrevi aí, ó, esse R aí de razão, o R é o quê? Aí não decora a letra não, tá? Usei A e B, mas pode ser qualquer letra que quiser. A razão entre o valor A e o valor B é você fazer o quê? Dividir A por B. Então, A dividido por B representa essa razão. Agora, toma um cuidado. Olha o que eu vou te falar aqui agora. Qual a razão entre 10 e 7? Primeira pergunta. Qual a razão entre 10 e 7? Segunda pergunta. Qual a razão entre 7 e 10? A pergunta que eu fiz foi a mesma. O resultado dessa pergunta vai ser o mesmo? Tem que tomar um cuidado, tá? Toda vez que o exercício estiver trabalhando com razão, você tem que tomar muito cuidado com a ordem que esse cara vai te pedir. Se eu te pedir a razão entre o 10 e o 7,
A resposta, essa razão é 10 sobre 7. Agora, se eu te peço a razão entre 7 e 10, aí muda tudo. Agora eu quero a razão do 7 para o 10. Aí a minha resposta, a minha razão vai ser o quê? 7 sobre 10. Então, toda vez que você estiver fazendo um exercício que você vai precisar montar uma razão, você vai sempre levar em consideração a ordem que o enunciado te informou. Razão de 10 para o 7, 10 sobre 7. Razão de 7 para 10, 7 sobre 10. Muda tudo, tá? Só em questão de nomenclatura, de notação, isso aqui você não precisa decorar. Quando você monta uma razão, o numerador, que é o carinha que fica em cima, a gente chama ele de antecedente, tá? E o denominador, que é o que fica embaixo, a gente chama ele de consequente. Tranquilo? Mas isso é só por curiosidade, você não precisa saber isso aí de cabeça, não. Beleza? Outra coisa que eu não sabia fazer. Ó, apareceu o slide, não tem nada nele. Aí o que eu vou fazer? Apertei, apareceu o exemplo. Apertei de novo, apareceu o segundo exemplo. Não sabia fazer isso. Aprendi fuçando. Eu tô parecendo uma criança que ganhou um brinquedo novo e não sabia mexer. Olha lá. Então, eu vou fazer 2 exemplos aqui, né? Para a gente conseguir interpretar, né? Analisar a razão. O povo tá zoando da minha cara aí, ó. Isso é coisa de profissional, hein, Ana Luísa? Eu sei que você sabe fazer isso, mas eu não sabia, não. Eu tô quase um profissional mesmo. Vamos ler essa questão aí? Um processo seletivo possui 120 mil candidatos e 20 mil vagas disponíveis. Qual a razão entre os candidatos e as vagas? Gente, na minha época, né? E na época dos outros professores da escola, a minha época é a mais recente, né? Porque eu sou o mais novinho. Então, a minha época foi o último ano de vestibular da UFG. O último vestibular da UFG que teve foi quando eu fiz, né? Quando eu fui entrar na universidade. No ano seguinte, as vagas já eram todas pelo SISU, né? Pelo Enem. Então, na minha época, eu tenho 24. Vou fazer 25 o mês que vem. Então, lembrem do meu aniversário, tá? Dia 4 de setembro. Se vocês não me der parabéns, vou ficar chateado. Na minha época, era vestibular, né? Cada universidade tinha um vestibular. E aí, hoje não é mais assim, né? Mas na minha época, a gente analisava o curso usando a razão candidatos por vaga, para saber se ele era muito ou não concorrido, né? Hoje não tem como você fazer isso mais, porque o candidato decide qual curso ele vai olhar em cima da hora. Então, hoje, a sua base, a sua referência é a nota de corte que está lá em determinado dia. Na minha época, não. Na minha época, você tinha que escolher o curso antes de fazer a prova. Então, você ia lá, fazia a sua inscrição, na hora da inscrição, você escolhia qual curso você ia prestar, né? Então, aí o que a gente usava? A gente usava nos anos anteriores a ideia do número de candidatos por vaga, né? Vamos resolver a questão e aí eu vou relacionar com a minha época lá, o jeito que era na minha época. Olha lá o que ele está falando. Um processo seletivo possui 120 mil candidatos e 20 mil vagas disponíveis. Qual a razão entre os candidatos e vagas? Qual a ordem que ele te pediu? Ele te pediu a ordem candidatos, vagas. Então, você vai colocar os candidatos como numerador e as vagas como denominador. Olha lá para você ver. Vai, deu ruim aqui, velho. Olha lá para você ver. 120 mil sobre 20 mil. 120 mil é o quê? É o número de candidatos. 20 mil é o número de vagas. Tranquilinho? Então, essa é a razão candidatos vagas. Só que, claro, né? Dá para fazer o quê? Dá para simplificar. Você concorda comigo? Olha lá, tem 4 zeros em cima, 4 zeros embaixo. Somo com zeros. Fica 12 sobre 2. Concorda comigo? Se eu dividir 12 por 2, dá 6. Então, vou escrever assim, ó. 6 sobre 1. O que significa 6 sobre 1? Que para cada vaga onde que eu coloquei o valor, a quantidade de vagas? Foi embaixo? Então, vaga é o 1, candidato é o 6.
Eu tô te falando que para cada uma vaga, você vai ter quantos candidatos disputando ela? 6 candidatos, tá? Ou seja, se eu fosse prestar esse processo seletivo, sei lá se isso é um concurso público, se é uma prova de vestibular, qualquer coisa. Se eu fosse prestar esse processo seletivo, eu ia, entre aspas, disputar com 5 pessoas, né? Ia ser eu contra 5 pessoas disputando uma vaga, certinho? E aí eu escrevi ela assim, ó. Então quer dizer que a minha razão candidatos vaga é o quê? São 6 candidatos por vaga. Tranquilo? Então era essa a ideia que a gente usava para saber lá na minha época se um curso ia ser muito concorrido ou não, se o ponto de corte dele ia ser grande ou não, ia ser alto ou baixo, né? Por exemplo, na minha época, medicina e engenharia civil eram os 2 cursos mais concorridos. Engenharia civil batia de frente com medicina. Hoje medicina é muito mais que todos, né? Na minha época era assim. Mas mais tempo atrás, direito também estava lá, né, disputando pau a pau com esse pessoal. O meu curso, na época que eu postei, tinha menos candidatos do que vaga, né? Ou seja, para eu passar, era só fazer a prova. Só que a UFG tinha um detalhe, né? Lá não era ciências humanas, ciências da natureza, não, lá era uma prova, eram 90 questões na época, né? Então eram 9 conteúdos que tinha na prova. Então era uma prova de matemática, 10 questões de matemática, 10 questões de história, 10 questões de geografia, 10 questões de biologia, de química, de física, de língua estrangeira, português, e assim vai. E aí, se você zerasse qualquer uma das provas, então eu pegava as 10 questões de matemática. Se eu errasse as 10 de matemática, você já estava eliminado, você já não passava em lugar nenhum, né? Então, o meu curso, por exemplo, a minha concorrência era só não zerar as provas, entendeu? O curso de física também, na época, também era assim, porque naquela época ninguém queria licenciatura, né? Hoje até que está mudando, tem mais gente entrando no curso de licenciatura, tá ficando mais concorrido um pouco, mas naquela época ninguém tinha esse interesse. Então, naquela época, o que aconteceu? A razão do meu curso Candidatos Vagas era menor que 1. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando o denominador é maior que quem? Que o numerador. Ou seja, eu teria mais vagas do que candidatos, certo? Então, a razão, ela relaciona 2 valores. Então, ela está lá, nesse primeiro exemplo, ela está relacionando a quantidade de candidatos em relação à quantidade de vagas. Então, está te falando que para cada uma das suas vagas, você vai ter quantos candidatos? 6 candidatos. Beleza? Certinho? E aí, o resultado dessa razão também te mostra isso. Se esse resultado for maior que 1, significa que o numerador é maior que o denominador. Se esse resultado dessa razão for menor que 1, significa que o numerador é menor que o denominador. Certinho? Então, o segundo exemplo aí, ó. Em uma sala de aula existem 40 meninas e 32 meninos. Qual a razão entre o número de meninos e meninas? Então, respeita a ordem que o cara tá te falando. Qual que foi a ordem que ele te falou? A razão entre meninos e meninas. Então, você vai colocar a quantidade de meninos como numerador e a quantidade de meninas como que? Denominador. Vamos ver como é que vai ficar? 32 meninos sobre 40 meninas. Certinho? Dá para simplificar essa razão aí? Dá, não dá? 32 e o 40, dá para ficar por 8, concorda comigo? Se eu dividir por 8, 32 dividido por 8 dá 4, 40 dividido por 8 dá 5, ou seja, 4 sobre 5. Agora me fala, o que significa essa razão 4 sobre 5? Essa razão 4 sobre 5 está te indicando assim, ó. Vamos supor que você vai lá contar, né? Estou contando lá a quantidade de meninos e de meninas que tem lá. Para cada 4 meninos que você contar, você vai ter quantas meninas? 5. Então, na medida que você for contando, você vai perceber esse padrão. A cada 4 meninas, você tem quantos? A cada 4 meninos, você vai ter quantas meninas? 5. Certo? Então, se você formar aí grupos de, por exemplo, 8 grupos, né? Porque a gente simplificou por 8. Então quer dizer que dá para formar 8 grupos. Se você formar 8 grupos, esses grupos vão dar para você formar, né? Esses grupos vão ser contidos de 4 meninos e 5 que? Meninas. Então eu vou escrever aí, ó, a minha razão ela tá mostrando isso. A cada 4 meninos
temos 5 meninas. Então é nesse sentido que eu te falo que razão é a relação entre dois valores de uma mesma grandeza. Certinho? Então, quando eu relaciono esses dois, quando eu crio a razão, quando eu pego um indivíduo pelo outro, eu estou procurando uma relação entre os dois. Então, quando eu dividir o número de candidatos por vaga, eu estou querendo saber quantos candidatos por vaga eu vou ter nesse processo seletivo. Quando eu dividir o número de meninos com o número de meninas, eu estou querendo descobrir quantos meninos proporcionalmente eu vou ter em relação às meninas. Então, a cada 4 meninos, eu terei o quê? 5 meninas. Belezinha? Certinho? Alguma dúvida até agora? Converse comigo, gente. Converse comigo. Alguma dúvida? De boa? Mas normalmente, não é assim que aparece a questão, né? Normalmente o cara não procura a razão. Claro, tem questões que ele te pede para achar a razão. Mas normalmente ele faz o quê? Normalmente ele te dá a razão e pede para você descobrir alguma coisa. Aí ele chega assim, a razão do candidatos vaga. Eu tenho um curso que eu tenho 28 candidatos por vaga. Vamos supor. Se eu tiver 10 mil vagas, quantos candidatos vai estar concorrendo? Então, normalmente, o enunciado ele vem assim. Normalmente, ele te fornece a razão e pede para você descobrir o quê? Algum detalhe, alguma variável que ele está trabalhando. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui, dessa maneira, para a gente trabalhar. Tá? E aí, esses eu vou fazer no quadro. Aqui é um exemplo pronto, só para dar o exemplo de razões. Aqui são os exemplos que eu vou fazer no quadro. Então, vamos lá? Olha o que está falando esse exemplo aí. Gente, como é que tá? Tá dando para enxergar o quadro aqui de boa? Sossegado? Tranquilo. Sim. Ótimo. Olha o primeiro exemplo. Existem modelos de monitores widescreen que possuem telas 16:9. Olha lá, aquilo ali é uma forma de representar uma razão, né? Na hora que ele está te falando do modelo lá do monitor, ele está te falando do quê? Das dimensões do monitor. Né? Então, o seu monitor ali, normalmente o monitor é retangular, né? Então, o seu monitor ali é a razão entre as dimensões, entre comprimento e altura, ou se você preferir comprimento e largura, aí fica a seu critério, como que você vai interpretar isso, é 16:9. Então, a cada 16 centímetros de comprimento, eu tenho 9 centímetros de quê? De altura. Professor, e se eu inverter? Se eu falar que a cada 9 centímetros de comprimento eu tenho 16 centímetros de altura, muda alguma coisa? Não, é como se você estivesse pegando um monitor e fazendo assim. Certo? Então não muda nada. Então fica a seu critério interpretar qual que é o comprimento e qual que é a altura. Não faz diferença. Então vamos lá, vamos pensar um negócio. Vou desenhar o meu monitor aqui. Vamos imaginar que o meu monitor seja esse cara aqui, ó. Aqui é meu monitor. Certinho? Essa é a tela do meu monitor. Ele me falou que o meu monitor possui lá, se um monitor possui 200 centímetros de comprimento, qual será a sua altura? Então vamos imaginar aqui que o meu monitor tem 200 centímetros de comprimento. Vou chamar a minha altura de quê? De H. Certo? Ele quer saber o valor dessa altura, sabendo que esse monitor é do monitor ali de modelo widescreen, né? Então ele quer saber se ele é um widescreen, qual que vai ser a altura dele, sabendo que ele tem 200 centímetros de comprimento. Quem que eu tenho? Eu tenho a razão. Concorda comigo? A razão entre, e aí eu vou usar aqui o 16 é comprimento e o 9 é a altura, tá? Então a razão entre comprimento e altura é 16 por 9. Você concorda comigo que esse 16, 2 tracinhos, 9, não é a mesma coisa que esse cara aqui? Não é? 16. Esses 2 pontinhos representam divisão. Né? Então, ele é 16 sobre 9. A minha razão é essa. Só que eu sei o comprimento. Quanto que vale o comprimento? O meu comprimento aqui vale 200. Então, no lugar desse comprimento aqui, eu vou colocar o que eu tenho, que é
200. Concorda comigo? Então vai ficar 200 sobre H é igual a 16 sobre 9. Gente, vamos lá. Quando eu estou falando de razão, sempre vai ser divisão, né? Aqui eu tenho uma igualdade entre duas divisões. Como que eu resolvi isso? Eu tenho que multiplicar o quê? Cruzado. Mas antes de multiplicar cruzado, se eu quiser, eu posso simplificar? Posso. Senhor, mas eu posso simplificar do jeito que eu quiser? Toma cuidado, hein? Como que você multiplica isso aqui? Você não multiplica cruzado? Se você multiplica cruzado, você só não pode simplificar cruzado. Se você quiser simplificar o de cima com o de baixo, pode? Pode. Esse de cá com esse de cá, pode? Pode. Quer simplificar os dois denominadores? Pode? Pode. Os dois numeradores, pode? Pode. Você só não pode multiplicar simplificar o 16 com o H e nem o 200 com o 9. Belezinha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 16 com o 200. Dá para simplificar por quantos aqui? Vamos ficar por 4? Dá até por mais. Vamos simplificar por 4. Vamos fazer devagar. Então, eu estou simplificando o 200 e o 16 por 4. Quanto que é 200 dividido por 4? Se fosse 20 dividido por 4 dá 5, né? Com 0, 50. Então, 50 sobre H. 16 por 4, 4 sobre 9. O 50 e o 4 ainda dá para simplificar mais uma vez, não dá? Por 2. Simplificando aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ficar com 50 dividido por 2, 25, sobre H, que eu não mexi. 4 dividido por 2 dá 2, sobre 9. Agora não tem como, eu tenho que multiplicar cruzado. 2 vezes H, 2H. Quanto que é 25 vezes 9? Vou fazer a conta. Se fosse 9 vezes 20, daria 180, certo? 9 vezes 5 dá 45. 180 mais 45 dá 225, concorda comigo? Agora o 2 está multiplicando. Passa para lá o quê? Dividindo. Então quer dizer que o H é 225 dividido por 2. Ei, quanto que é 225 dividido por 2? Não vai dar exato, né? Vai dar bonitinho. 112,5 que centímetros. Então quer dizer que o modelo de monitor widescreen que tem 200 centímetros de comprimento, ele vai ter o quê? 112,5 centímetros de altura. Beleza? Certinho? Vamos fazer o próximo, que aí você tira um print só para os dois. Olha o próximo. Vamos ver, acho que alguém falou no chat aqui. Deixa eu ver. Ah, estava só respondendo. Obrigado, Isabela. Obrigado, Melissa. 225. Olha o segundo exemplo. Numa sala de aula, a razão do número de meninas em relação ao total de alunos. Ó, toma cuidado que mudou. Não é mais a razão do número de meninas e de meninos. Agora é a razão entre o número de meninas e o total de alunos, certo? É de 3 sobre 7. Lembra da ordem? Meninas e o total. Então, o 3 faz referência às meninas, o 7 faz referência ao total de pessoas. Se essa sala tem 140 alunos, quantas meninas e meninos tem nessa sala? Então, gente, o que significa? Vamos interpretar. O que significa a razão 3 sobre 7? Razão 3 sobre 7, o 3 refere-se a meninas, o 7 refere-se ao total. Tá te falando que para cada 7 pessoas no total, você vai ter quantas meninas? 3. Agora pensa comigo. Se a cada 7 pessoas no total eu tenho 3 meninas, quantos meninos eu vou ter? A cada 7 pessoas? Vamos ver, alguém falou no chat, vamos ver se acertou. 4, olha lá, a Isabela falou, 4, concorda comigo? Eu peguei um grupo de 7 pessoas. Se nesse grupo eu tenho 3 meninas, obrigatoriamente eu vou ter que ter quantos meninos? 4, certinho? Então, é interessante a gente conseguir interpretar essas razões, beleza? Mas vamos lá? Então ele me falou o seguinte, ó. Se eu pegar o número de meninas e dividir pelo total, ou seja, a razão entre o número de meninas e o total é o quê? 3 sobre 7. Só que eu sei o total, ué. Qual o total de meninos, de alunos nessa sala? 140. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar número de meninas sobre 140
é igual a 3 sétimos. Beleza? O que você vai fazer agora? Simplificar. Aqui por 7 e aqui por 7. Concorda comigo que eu posso fazer isso? 140 dividido por 7 dá 20. Então, m sobre 20 é igual a 3. 7 dividido por 7 dá 1. Multiplica cruzado. M vezes 1 dá m. 20 vezes 3 dá 60 o quê? 60 meninas. Só que ele não quer só a quantidade de meninas. Ele quer a quantidade de meninas e de meninos. Mas agora ficou fácil, né? Se de 140 alunos, 60 são meninas, quantos são meninos? É só vir aqui e fazer, vou chamar de H os meninos. Só fazer 140 menos 60. Quanto que é 140 menos 60? 80 meninos. Finge que é um meninos lá, beleza? Então tá aí a resposta da minha questão, tá? São 60 meninas e 80 meninos. Fechou? Tranquilo? Vou sair aqui para você tirar um print. Tira um print aí dos dois exemplos. Show? Gente, alguma dúvida? Ó, falou única e exclusivamente de razão, então ele pode ter essas duas opções, né? Te dar os valores e pedir a razão, ou te dar a razão e pedir um dos valores. Fechou? Tranquilo? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre proporção, tá? E aí depois a gente vai ainda ficar, além dessa aula de hoje, a gente ainda vai ter pelo menos a próxima e a outra como conteúdo, né? Como teórica. E aí depois a gente entra com a lista. Mas hoje eu já vou enviar para a escola as 5 questões que vocês têm que fazer todas as aulas, né? Então essas 5 questões vão ser desse modelo aqui. Ou vou te pedir a razão, ou vou te dar a razão e pedir para você descobrir um dos valores. Tranquilo? Beleza? Daria para falar mais rápido isso aqui, já falar de razão e proporção hoje, mas eu vou fazer devagar para todo mundo conseguir acompanhar legal, para ficar bonitinho, tá? A gente está com tempo, então não tem por que ter pressa. Fechou? Gente, tranquilo? Alguma dúvida? Belezinha? A Alice já tá me dando tchau já. A Alice já tá doidinha para ir almoçar. Se bem que vocês têm outra aula ainda, né? Belezinha, Isabela? Então, beleza. Tão tranquilo. Gente, então, qualquer coisa, tô à disposição lá no meu Instagram, tá? Só mandar uma mensagem lá que eu tiro a dúvida, faço o exercício que você preferir, que você estiver precisando. E pode ficar à vontade para mandar o que você quiser, a hora que você quiser. Só que normalmente eu respondo tudo ali no mapa às 7 horas da noite, que é onde eu pego e respondo todas as questões. Beleza? Tchau, parabéns pelos dados. Obrigado, Marília. Muito obrigado mesmo. Eu não contei para vocês, ó, tá vendo a faixa do título, onde está escrito exemplos? Tá vendo? Ela é marrom, não é? Sabe qual marrom que é? Ele é o mesmo tom de marrom de uma parte da madeira de baixo. Porque eu descobri que tem um trem lá que chama conta-gotas. Então eu fiz a faixa, e aí na hora de colorir eu peguei esse conta-gotas, fui lá na madeirinha e peguei como é que fala? Uma parte dela lá, um tom da madeira e coloquei lá. Rapaz, eu fiquei foi bom no trem, velho. Quer ver? Esse negócio aqui, ó. Volta. Aqui, tá vendo o retângulo aí em volta da razão é igual a A sobre B? Pois é. Essa faixa vermelhinha aí, que está em cima da definição, ela já é do layout do slide. Então, eu fui lá, peguei, fiz o quadradinho de vermelho, só que depois eu fui lá e botei o mesmo tom dessa linhazinha que está aí. Só para ficar harmônico, entendeu? Para ficar... Oh, rapaz, tô ficando bom no trem. Ficando bom no trem. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Gente, então, beijo. Com Deus. Até mais. Até a próxima. Vai acabar agora a aula também. Beijo.